começava no almoço, um monte de gente foi sem almoçar, e aí bebida, enfim, coisas que tem que cuidar, né? Agora, só para dar um exemplo que está acontecendo com a gente agora, né? A gente ainda não fez os encaminhamentos dessa atividade que a gente está tendo que rever dentro do temporal, né? Dessa ação de trazer o convidado de fora. Por quê? Porque envolve três apoiadores, né? Envolve relação com outras instituições, as passagens já foram compradas, esse é um valor que não retorna, né? Então tem todo um quebra-cabeça aí que assim a gente está há mais de uma semana discutindo e marcando agora uma reunião, né? Uma videoconferência para ver que tipo de encaminhamento a gente dá para isso, porque uma perda, obviamente, já existiu, né, para todas as partes. Mas a parte Sim. que lida com a questão financeira é a parte que, né, tem um impacto maior. Então, também, essa parte precisa ser ouvida com algum cuidado, para também a gente pensar em como administra as coisas da forma mais sensata possível, né, sem tomar nenhuma medida por impulso, né? Ah, com certeza. Eu não faria nada disso sem um advogado do lado. Eu sou suspeita para falar, porque assim, eu tudo na ato assim que a gente tem coisas mais complexas, situações mais delicadas, a gente tem uma assessoria jurídica. A Cecília Rabelo, ela é especialista nessa parte cultural e assim, a gente confia muito no trabalho dela e ela sempre está disposta. O que ainda não tem precedentes, ela vai pesquisa, vê em outros estados, ela trabalha muito nessa parte cultural, então a gente está sempre, qualquer pepino, antes de tomar uma resolução, a gente submete a análise dela para que ela possa ter uma visão geral assim, do que pode implicar. Uhum. Mas, independente de qualquer coisa, tem coisas que a gente resolve no diálogo. Tem coisas Uhum. que a gente senta, conversa e a pessoa, assim, no caso dessa pandemia, todos os países estão, né, passando por esse momento de apreensão. Quem não está passando já está pagando as consequências de não ter passado. Então, faz Mas parte. também, Eu nunca vivi isso, na real. mas a Assim, gente lida com pessoas e pessoas, assim, né? Então também tem gente que, claro, entende e tal, mas tem gente que às vezes não entende, assim. E aí o diálogo só não é suficiente, né? A gente realmente precisa sim. ter uma administração mais jurídica, assim. Mas, enfim, eu queria só continuar, que tem vários comentários aqui. A Carolina, É, percebi que a IVNA faz produção de vários espetáculos ao mesmo tempo. Aí fico pensando na competição, numa possível competição que pode acontecer entre esses espetáculos para concorrerem em editais. Então, se puder falar tá. um pouco sobre ética para lidar com essas situações. Eu posso dar um exemplo do que a gente faz aqui, certo? A gente, aqui na Ato, hoje, a gente não faz mais, como é que eu posso dizer? O espetáculo não fica na nossa mão, certo? O espetáculo ele é do grupo, ele é da companhia. Então, hoje, o espetáculo Aquelas, que a Monique é atriz e ela faz parte do elenco e pesquisadora, e por aí vai, é do grupo Manada. O Manada Teatro, que é um grupo que não é da Ato, é da Monique com a Juliana Veras e com o Murilo. Eles montaram esse grupo e o grupo tem uma organização completamente paralela da Ato. Assim, por exemplo, eu não faço parte do grupo, eu sou sócia da Ato, sou sócia da Monique na Ato. A Monique é parceira da Ju e do Murilo no Manada. Quando eles tomam decisões, eles compartilham comigo no que diz respeito à relação do Manada com a Ato. Então, nós não somos detentoras de direitos de nenhum espetáculo que a gente faz, que a gente produz. Então, por exemplo, a Ato, ela não manda projetos para edital de circulação de espetáculos, por exemplo. Nem elabora projetos para a própria Ato de espetáculos, de produção artística especificamente. A gente tem uma característica de elaborar projetos que sejam relacionados à difusão, ou à promoção de circulação, ou difusão. Por exemplo, se tem vamos porventura, o Aquelas queira circular
e é uma circulação muito grande e precisa de uma administração que cuide mais especificamente, aí a gente faz, senta, monta uma estrutura e aí a Ato pode submeter um projeto pela Ato para circular o espetáculo. Mas de quem é o espetáculo? É do Manada. Se o Manada escolheu fazer conosco, é massa porque a gente já trabalha muito tempo juntos e a gente está nessa, né, tá junto para fazer a roda girar. A gente vai fazer. Mas a gente não, a gente enquanto Ato, a gente não tem assim 5 espetáculos dentro do nosso portfólio de propriedade para que a gente diga qual é o espetáculo que a gente vai mandar para onde. Então, inclusive é uma coisa muito delicada porque a gente sabe a dificuldade dos grupos de teatro, dos grupos, dos elencos, dos artistas solo e por aí vai, de manter sua obra viva e ganhar dinheiro, né? Viver da produção, da venda e da comercialização dessa obra. Se você coloca isso na mão de uma produtora, nem a produtora consegue sobreviver com o que vai ser arrecadado dessa circulação e dessa comercialização desse espetáculo, nem o seu grupo vai ganhar o suficiente para justificar ter uma produtora. Então, a gente entendeu isso, porque aqui no Ceará, o nosso universo de venda de espetáculos e de editais é muito limitado. Né? Assim, vamos aqui fazer a conta na mão. Quais são os lugares que a gente pode vender espetáculo? No Dragão do Mar, Centro Cultural Banco do Nordeste, Sesc, Caixa Cultural, o que mais? Cucas. 5. Acabou. Se ficar dependendo da produtora para comercializar o espetáculo, por exemplo, morreu, assim, não se sustenta. E a gente entendeu isso já tem uns anos. Então, a gente acaba. Por isso que a gente migrou muito para os nossos projetos estruturantes, essa coisa mais de formação, de festivais e de promoção de produções, né? Digamos assim, a gente acaba contratando os espetáculos para fazer parte dos festivais e para a gente gerar mercado com isso, do que com a concepção desses espetáculos. Porque a gente entende que o grupo que tem que fazer essa parte, porque financeiramente para o grupo é muito melhor, dá uma autonomia que o grupo precisa, e nós, enquanto produtora, nós nunca vamos conseguir dar a mesma assistência do que uma integrante do elenco fazendo isso. Então, assim, a gente, no começo, a gente até tentou, porque nós somos de teatro, então a gente tinha muito essa necessidade de acompanhar ensaio, acompanhar montagem, produzir estreia. A gente não produz mais estreia, porque estreia é aquela loucura para quem faz parte do grupo, imagina para quem não faz. Né? Então, tem que ser alguém de dentro do grupo que assuma esse papel e que faça isso. Onde a produtora deve entrar? Deve entrar quando o seu produto já está pronto. Isso falando para a realidade do Ceará, tá, gente? Eu acho que cada estado tem sua realidade. São Paulo e Rio é completamente diferente. Não vou nem cogitar aqui, porque lá você consegue, para um mesmo contratante, você consegue vender 20 apresentações e gerar caixa para o ano todo. Aqui a realidade é completamente diferente. Mas a produtora ela pode entrar quando você tem um produto pronto, que já está validado pelo público, assim, já estreou, o público já gostou, você já está fazendo os acabamentos necessários, porque cada apresentação você vai refinando ainda mais a sua obra, e aí você já se sente mais preparado para dar um passo maior. Um passo maior que, se você der sozinho, você vai acabar saindo da criação artística. Para poder eu conseguir fazer meu espetáculo circular, por exemplo, eu vou ter que abrir mão de fazer coisas relacionadas à direção artística, né, direção cênica, para me dedicar a elaborar projeto, lidar com prestação de contas, documento, jurídico, contábil, financeiro, toda aquela chatice que acaba te afastando um pouco da criação. Porque o tempo é um recurso limitado e você vai ter que se dividir nessas funções. Nesse momento, sim, para a gente é válido que você procure uma produtora, uma equipe especializada que trabalhe com isso para que ela supra essas funções que você não tem interesse de seguir. Agora, tem grupos que se estruturam, né? E conseguem, dentro do próprio grupo, dividir assim, não, eu sou a diretora do grupo, mas eu também cuido da parte de manutenção dos figurinos. Eu sou elenco, mas eu consigo manter a parte financeira.
Eu sou o elenco, mas eu cuido de toda a parte de comunicação. Então, dentro do próprio grupo, ele vai se dividindo. Depende do nível de maturidade que você tem em relação ao trabalho artístico, para que você consiga pegar parte do tempo que o elenco dispõe, né, que os integrantes dispõem, para se dedicar a essas partes mais chatas. E se você tem um grupo também, né, Ivna? Porque às vezes hoje em dia tem muita gente trabalhando sozinha também, às vezes por necessidade, não necessariamente por vontade. E aí fica muito pesado, né? Quando você não tem com quem dividir isso também. Mas enfim, eu vou seguir porque tem bastante comentário. O Miguel falou que a gente já respondeu, né? No caso de um evento que já está certo acontecer, cachê pago ao artista, e aconteceu de ser cancelado por motivos maiores sem adiamento. O artista tem que devolver o dinheiro todo ou existe alguma taxa? Ou depende do contrato? Aí é o que a gente está falando, depende do contrato. Esse lance do contrato, gente, tem que tomar muito cuidado, porque tem que se prever tudo, né? O contrato é um lugar que, quando der algum problema, é para lá que a gente vai olhar, é para lá que o jurídico vai olhar. Então, tem que realmente estudem tipos de contrato, assim, verificar que tipo de evento você está fazendo, qual o melhor contrato para isso, como é a pessoa com quem você está se relacionando também, né? Assim, porque isso também, às vezes, faz com que você faça um contrato mais duro ou menos duro, né? Se você vê que a pessoa falha reiteradas vezes ou que dá problema reiteradas vezes, né? E do contrário também, assim, se você já tem, qual que tipo de respaldo que você tem do evento que está te contratando, né? Enfim, mas fiquem bem atentos, tanto quanto vocês vão contratar, quanto como vão ser contratados, porque se der problema, é o contrato que vai gerir tudo, então tudo tem que estar previsto antes, tá? A Mari Pimentel. Oi, Mari. Tudo tem que estar previsto. Estamos falando de grandes eventos, mas e as programações e temporadas de grupos de artes cênicas? O movimento que tenho visto é de sensibilizar os públicos de não solicitar reembolso imediato. Aí fico pensando sobre como podemos nos apoiar financeiramente agora. Daí só um parênteses. Esse é o grande desafio. Porque aqui em Fortaleza isso tem acontecido agora, essa semana, com alguma frequência, Mari. Então, agora que alguns eventos estão começando a cancelar, alguns eventos de música que eu participo, que eu costumo frequentar, estão fazendo isso, assim. Então, falando, olha, a data vai ser adiada, alguns, inclusive, já estão prevendo outra data para o segundo trimestre, ou para junho e julho. A nova data é essa, se você quiser reembolso, é só solicitar. Se não, em seguida, quando o evento voltar a acontecer, a gente vai emitir um novo ingresso com esse valor que você já pagou, né? Então, isso está começando a acontecer aqui na cidade. Eu acho, assim, que com relação a sensibilizar o público, se o foco é sensibilizar, a gente tem que ser sensível. E aí, como que a gente consegue ser sensível? Quem comprou meu ingresso? Como é o nome dessa pessoa? Eu tenho o telefone dela. E se eu ligar? 20 pessoas ligaram. Pois eu vou sentar durante 3 horas na minha vida e vou ligar para essas 20 pessoas. Dizer o que aconteceu. Agradecer por ter comprado antes. Dizer a nova data. Verificar se a pessoa tem interesse da nova data. Dizer, para a gente é muito importante que você mantenha o ingresso. Para a gente é muito importante que você compareça. A gente pode te dar 50% de desconto para um teu acompanhante, ou te dar uma cortesia para o seu acompanhante nessa próxima data. Sabe? Pensar uma forma de conectar a pessoa à tua causa, porque ela também está reclusa dentro de casa com medo de pegar coronavírus e provavelmente deve ter algum parente que pode estar em área de, né, na faixa de risco, pode ter filho pequeno. Esse dinheiro ela suou para conseguir comprar esse ingresso, dependendo do valor, né? Independente do valor, na verdade. Todo o dinheiro é suado, a gente sabe o valor que tem o dinheiro que a gente arrecada, né? Consegue. Então, faz essa sensibilizada, manda uma mensagem de carinho, agradece por ela. Só dela ter comprado com antecedência, a gente já deveria agradecer mesmo, porque assim, é alguém que com certeza ia sair de casa para assistir a gente. Né? Então, assim, eu já fiz teatro para apresentar para 6 pessoas. As 6 pessoas que estavam lá no teatro com 200 lugares, a gente faz como se estivesse com 200 pessoas lá. O mesmo
tem que ter o respeito como se o teatro tivesse lotado, né? Então, na política, assim, tem gente para assistir, então não cancela a apresentação que a gente vai fazer. E aí, bola algum carinho para surpreender esse público que já estava engajado com você, de que você também se importa com ele, do mesmo jeito que ele se importou com você para comprar o seu ingresso antecipado. E aí, quando estiver próximo da data, a gente consegue mandar um bilhete de aqui a luz que apaga. A gente consegue mandar um recadinho, agradecer, dizer, estamos mais próximo da data agora, está confirmado. Enfim, dá uma satisfação para quem comprou de que ela. Então, se a gente começar a pensar nessa perspectiva, eu acho que a gente consegue também ser sensível nesse processo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, quando a gente está, sei lá, vai pedir alguma coisa, um favor a um amigo, alguma coisa assim, a gente também não chega super carinhoso, fulano, porque eu estou passando por isso, aconteceu tal coisa, será que você pode me ajudar? Vamos passar. Acho que é a mesma coisa com o público, assim, agradecer que você teve interesse, estamos prevendo a nova data, como uma forma também de garantir a sua segurança, evitando aglomerações, e aí coloca todos os porquês, né, de tudo que está acontecendo. Pedimos compreensão, quero dizer que lhe aguardo na apresentação, provavelmente dia tal, 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 e como forma de compensar, podemos lhe dar. Aí diz o que você pode dar para essa pessoa, se é um desconto, apresente o seu ingresso antigo na bilheteria no dia e ganhe uma cortesia para o seu acompanhante. Não sei, assim, eu acho que independente dos ingressos, a Fortaleza, aí vocês podem dizer melhor do que eu, que estão mais no mercado, né? Eu estou muito atrás do computador, então eu sou a pessoa da burocracia. Mas vocês que estão em temporadas e realizando apresentações, eu acho que o mais difícil para a gente é conquistar um público. Por que, por exemplo, um case de sucesso aqui é a galera das travestidas? Por que a galera das travestidas é tão incrível e maravilhosa? Também porque eles entenderam que público é esse que eles estão conversando e eles entenderam como construir esse público e como fidelizar esse público. E como produzir trabalhos que sejam sempre relacionados a essa temática, e eles conseguiram seguir uma identidade que é muito característica deles, e a gente sabe pelo nome, vai ter o Bloco das Travestidas, vai ter o espetáculo BR Trans, a gente sabe o que esperar, a gente sabe o nível de qualidade que eles têm e que eles conseguem manter sempre aquela qualidade ali, e eles sabem que o público, para quem é esse público? Quem é o público que vai assistir? Então, eles conseguiram conquistar esse público. E aí, a nossa maior dificuldade aqui em Fortaleza é conquistar um público, 2, conquistar um público pagante, 3, manter esse público constantemente seguindo a gente para onde a gente vai. E repercutindo e trazendo novos públicos. Então, talvez tenha uma problemática financeira aí. Pode falar. Eu queria te perguntar uma coisa em relação a isso. Primeiro falar, a Mari colocou sim, total, isso mesmo, importante esse afeto com esses públicos. Valfrido falou que adorou a ideia dos recados. E o Miguel falou, satisfação é importante, faz com que o público se aproxime mais e se torne mais empático. O que eu queria falar é o seguinte, é muito legal pensar nisso também. Também a gente ter a sensibilização em relação a esse perfil que você estava falando, né? Porque às vezes a pessoa que pagou, ela também é uma autônoma como você, que ela tinha condição de pagar porque ela estava indo trabalhar todo dia, agora nesse momento ela também não está, né? Então, às vezes, aqueles R$10 ou R$20 que seja, ou, né, para quem vai para festas que são mais caras, que tem condição disso, mas às vezes as pessoas são autônomas, então elas estão ganhando enquanto elas estão trabalhando. Se elas param de trabalhar, né, se elas começam a não ter cliente, começam a não ter entrada,
às vezes aquele dinheiro vai fazer falta para ela naquele momento, né? Mas aí, às vezes, também Total. ela pode pegar o dinheiro dela de volta e quando você fizer a festa de novo, ela pode voltar a comprar se ela tiver, né, voltado a trabalhar, tiver com sua entrada normal outra vez, e se ela sentir que foi considerada nesse processo, né? Agora, uma coisa que eu queria te Eu acho que perguntar. pode, só complementando essa informação que veio uma ideia na cabeça, gente. É só ideia, tá? Isso não quer dizer que funcione, nem. Mas, por exemplo, talvez, dependendo do valor do ingresso, se o ingresso for 10, 15 reais, ela ir para algum lugar para fazer o reembolso, solicitar o reembolso, talvez nem compense, porque o que ela vai gastar de ônibus e se expor ao risco do coronavírus e de qualquer outra doença, né? Ficar com a deficiência, a imunidade deficiente, não compensa. Então, provavelmente ela não vai pedir esse reembolso, a menos que ela precise muito. Então, assim, uma pessoa que vai pedir o reembolso de Ingresso online, R$ 100, eu acho que a que gente tem que dar, porque ela vai precisar muito desse dinheiro. Mas não impede da gente também chegar com uma abordagem carinhosa. Talvez ela não vá porque ela não tem condição de ir, que não compensa, eu vou gastar R$ 7 de ônibus para ter um reembolso de 15 e vou ficar só com R$ 8 na minha carteira. Então, talvez não compense. Mas ainda assim, ela recebeu uma mensagem de carinho, vai fazer toda a diferença. Para onde a gente quer que vá, essa pessoa vai atrás da gente. Eu iria atrás se eu recebesse uma mensagem de carinho numa situação como essa. E mesmo precisando do dinheiro. Quer dizer, poxa, e eu faria questão de dizer, talvez eu fizesse até questão de replicar isso nas redes sociais e que mais pessoas se interessem quando o grupo voltar, entendeu? A gente aqui tem uma especificidade que tem muitos ingressos sendo vendidos online, né, Ivna? Então, o reembolso ele é muito fácil, na verdade, assim. É só você entrar lá e pedir seu reembolso e eles já depositam na tua conta. É óbvio que isso tem outras questões que a gente poderia discutir também, né? Porque a gente acha que todo mundo tem acesso à internet, mas a coisa não é bem assim. Agora mesmo a gente começou a discutir a questão do acesso remoto de estudantes na universidade para dar aulas remotas. E a gente começa a identificar que vários têm problemas de acessar a internet com alguma frequência. Então, assim, a questão da compra já é outra, né? Tipo, que talvez não seja tão democrático quanto parece ter uma venda apenas pela internet, né? Mas, enfim, tem essa outra vantagem que no momento de reembolso, também fica mais fácil para quem teve acesso e comprou por aí, né? Mas a pergunta que eu ia te fazer, Ivna, em relação a essa questão que você estava falando, assim, eu vejo que aqui em Fortaleza a gente tem uma questão que é a gratuidade da maioria dos espetáculos, a gente tem gratuidade de vários eventos, né? E acesso a muitas coisas, a cursos, workshops, apresentações, shows, eventos de grande porte, gratuitamente, né? Que muitas vezes acontecem em espaços fechados, públicos, às vezes acontecem na rua. E de um lado é muito bacana essa questão do acesso, né? Por outro, eu queria entender como que você vê essa questão que você estava falando da conquista de público, né? Porque em alguns momentos eu também percebo que no Brasil a gente tem o hábito que não me parece saudável, assim, de que quando as coisas são gratuitas parece que ninguém pagou, né? E assim, normalmente normalmente não, né? Todos os eventos públicos e gratuitos, normalmente eles são pagos, ou pelo nosso próprio dinheiro de imposto, né? Pelas taxas que a gente paga Alguém para está pagando essa conta. ou de patrocinadores, enfim. Mas e aí às vezes a gente não dá tanto valor para isso, né? E em vários momentos a gente vê algumas ações culturais esvaziadas, né? E aí eu queria te perguntar como que você vê isso, como que você vê essa conquista de público, como vocês vêm trabalhando acerca disso, e como que você vê a relação com o público pagante, né? Enfim, queria entender um pouco como que é esse universo para você, tá? E aí, Mari, em seguida a gente já faz tua pergunta, tá bom? Sobre as cobranças, né, de espetáculos. Com relação aos espetáculos,
Agora, falando do ponto de vista Ivna, eu, particularmente, sou contra a gente promover só espetáculo gratuito. Por quê? Porque à medida em que a gente promove só espetáculo gratuito, a gente está concorrendo de uma forma muito difícil com o nosso colega que está lá no teatro e que precisa do dinheiro do ingresso, da bilheteria, pela temporada, para pagar os custos da temporada. Então, é como... Eu sei que a obra, a artística, ela está em um outro universo que não está no universo do nosso corriqueiro, assim, de produtos, de itens, mas é como se a gente estivesse no mercado com vários concorrentes que precisam e encontram isso como uma fonte de recurso, uma fonte de ganhar dinheiro, de se manter, de sustentar e de continuar produzindo, continuar existindo nesse mercado que é tão difícil, principalmente nesse contexto atual, político, social. E a gente está ali ofertando algo de qualidade valiosa, né? Algo valioso, de tanta qualidade quanto, de forma gratuita. Eu acho que vale momentos e momentos. A gente entrou nesse conflito existencial, agora falando enquanto ato, porque alguns projetos que a gente faz, inclusive os dois estruturantes, eles têm uma característica de ser gratuito. Porque é totalmente na rua, né? O Além da Rua, ele é na rua, ele é da rua para a rua. Então, assim, tudo é pensado nos muros, nas calçadas, nas praças, em tudo que é da rua. Chegou naquele momento que o Instagram vai cortar a gente. Então, printa a pergunta da Mari. Mari, vou tentar copia a pergunta aqui. Deixa eu salvar. Mari, copia, por favor. Então, a gente vai encerrar e voltar em seguida, tá, gente? Não sai daí, não.